bom dia a todos, ou uma boa noite. Neste momento estamos no dia de Natal de 2020. Eu quero dizer aos interessados irmãos que este é o meu primeiro vídeo. Portanto, eu não sou nenhum expert em vídeo, nem sequer sei mexer em internet. Mas eu senti por necessidade de gravar um vídeo. Porque quero dar um pequeno testemunho aqui, meu. Quero dizer para vocês que eu não tenho estudo, praticamente nada. Não sou bom para ler. Estou hoje melhor um pouco para ler, soletrando um pouco melhor, porque eu vi por necessidade de ler este livro. Por quê? Porque há mais de 20 anos atrás, ainda muito jovem, eu me entreguei a Jesus Cristo. Aceitei a Jesus, como as pessoas dizem por aí. Há mais de 20 anos atrás, ainda muito jovem. Bom, eu gostaria que vocês não prestassem atenção no meu português e nem tanto na minha leitura. Gostaria que vocês levassem em consideração o meu testemunho, que é o início do vídeo, é um pequeno testemunho para você saber quem eu sou, se sou um doutorado ou se não. De fato não sou doutorado em nada. Eu sou apenas um pedreiro. Eu sou um homem da obra de fato. Bom, aos mais de 20 anos atrás, ainda muito jovem, novamente dizendo, eu aceitei a Jesus, levantei a mão, mas durou muito pouco. Por quê? Porque tudo que as pessoas liam lá e tentavam me ensinar, eu pegava este livrão, o livro da vida, vamos dizer assim, vamos chamar assim, e comecei a ler, embora soletrando. Hoje eu estou soletrando melhor. Não olha para o meu português, por favor, porque se vocês for levar em consideração o meu português, ele é muito fraco. Não vai pontuar erros, por favor, porque senão você vai perder a mensagem. No início, é o meu testemunho. Eu sou Antônio Vieira, estou fazendo este vídeo porque eu vi por necessidade. Ainda há mais de 20 anos que eu fui para a igreja e nada entendi, porque eu lia tentando entender de acordo com o que eles explicavam. Quando eu digo que eu lia de vez em quando um versículo ou outro. Eu não pegava um texto por completo para entender. Bom, então eu não entendi nada. Eu era jovem, solteiro, hoje sou casado, graças a Deus. E eu não dei tanta importância para a igreja. Bom, como eu não entendi nada, e pensei comigo, certamente vou ser do mesmo jeito no colégio. Eu estudei um pouco, mas não aprendi praticamente nada. A minha mente, para aprender as coisas, sempre foi com dificuldade. Em questão de colégio, em questão de leitura, em questão de qualquer livro. Bom, então eu afastei, como diz aí as pessoas, eu me desviei da igreja. De fato, me desviei da igreja, da chamada igreja. Mas de Deus não desviei. Eu descobri que de Deus ninguém pode desviar, nem Jonas, que propositalmente tentou esconder de Deus, não conseguiu. Não sou eu que vou esconder melhor do que Jonas. Agora, mais de 20 anos fora da igreja, agora, nesta pandemia, eu, visitando uma igreja, não vou falar qual a igreja, qual a denominação, mas uma igreja evangélica. Eu levantei a mão novamente,
para aceitar Jesus, ainda com muitas escamas nos olhos. Bom, mas eu achando que estava fazendo o mais certo possível, achando que eu estava ali recebendo Jesus na minha vida, ou seja, achando eu que eu estava aceitando Jesus. Mas o pastor disse, ao frequentar aos domingos, geralmente eu ia aos domingos, porque trabalho muito, sou pedreiro, e às vezes eu trabalho de domingo a domingo até. Isto acontece muitas vezes. Eu geralmente ia para a igreja nos domingos, mas eu resolvi ir numa tal escola dominical. Isto neste ano de 2020, que eu voltei para a igreja. Nunca mais peguei para ler um texto na Bíblia. Nunca mais. Esses mais de 20 anos. Bom, comecei agora nesta pandemia. Já com este testemunho pequeno, acho que você já vai dizer assim. Se você começou a ler agora, ainda nesta pandemia, certamente que você ainda não entendeu nada. Bom, eu quero dizer que para vocês que o pastor disse assim: irmãos, não fique só com o meu ensinamento. Pegou a Bíblia lá no púlpito, no altar, e levantou e disse: leia também vocês, porque se depender só de mim, é pouco. Leia você também. Sabe, eu passei alguns meses frequentando esta igreja. Aliás, pouquíssimos, acho que tem um mês e pouco, que eu afastei de fato, de verdade, sim, da igreja, desta igreja. Mas será que eu afastei de Cristo? Não. Eu aproximei mais de Cristo, mais de Deus. Como assim, meu irmão? Porque eu fui ler o que o pastor disse. O pastor prega algo que nos leva ao encontro do tesouro. Vamos dizer que o céu é para nós o tesouro. Onde Deus está é para nós o tesouro. E isto aqui é o mapa do tesouro. Pois bem, eu comecei a ler este mapa, já que o pastor tinha, aqui em casa tinha algumas outras, aqui é uma, aqui é outra e tem mais algumas por aí, só que eu não lia. E eu pensei, sabe, eu também vou ler este mapa do céu. Por que eu vou seguir ele? E se ele me levar para um lugar onde não tem tesouro nenhum? Pensando assim, eu resolvi obedecer o próprio pastor. Pensei, de fato, eu vou ler a Bíblia. E comprei esta, é nova. E comecei a ler. Por que eu comprei essa? Tinha mais Bíblia aqui, acho que umas 4 aqui em casa. Mas era de letra muito pequena. E eu tinha dificuldade. Já não sou bom para ler. Leio com dificuldade. Muito bem, desculpe. Mas, quando eu comecei a ler, a surpresa foi muito grande. Eu achei que eu ia estar de acordo com o pastor. E é o que eu gostaria de estar. Eu li para estar de acordo com o pastor. Eu comecei a ler isto. Mas descobri que, lendo, eu descobri que o que se ensina nestas chamadas igrejas não é bem como ensina este mapa. Eu digo mapa para facilitar um pouco, porque isto nos leva a Deus e não há nada mais importante do que a Deus, nem mesmo o tesouro. Mas estou comparando isto, o mapa do tesouro. E vamos dizer que Deus é tesouro. Mas Deus é muito mais do que isto. Muito bem. Comecei a ler examinando-a.
não para me agradar e nem agradar a ninguém. Eu pedi a Deus para que mostrasse para mim de fato o que Ele queria que eu entendesse, para que eu tivesse algum entendimento deste livro, porque até então eu nunca tinha conseguido. Bom, então eu comecei a ler Abraão, Gênesis, né, capítulo 14, onde se trata da história de Abraão e Melquisedeque. E achei muitas contradições no que se prega nas chamadas igrejas. Por quê? Porque lá eles colocam Abraão como referência em dízimo. Existe Malaquias 3:10, existe outras partes que eles colocam também. Ao longo dos vídeos, porque este é o primeiro, pretendo fazer mais, eu vou falar lá de Malaquias, livro de Malaquias. Mas hoje quero começar com Abraão, capítulo 14. Capítulo 14, do versículo 17. Esta Bíblia tem ao 24. Eu ainda tenho dificuldade para ler este livro. Mas eu vou estudando e aos poucos que eu for entendendo, quero passar para vocês aí. Quem sabe pode ajudar. Quem sabe o meu parecer pode ajudar você. Pode ajudar você a se orientar melhor sobre as Escrituras, sobre a Bíblia e principalmente o Evangelho de Cristo. Porque as pessoas não estão ensinando como está escrito de fato. Eles ensinam de acordo que agrada a eles. Eles dão muitas voltas, eles não vão direto ao ponto das Escrituras. Por que isto aqui está escrito? Para nós entender da forma que está escrito. Se é parábola, vamos entender como parábola. Mas se é uma afirmação, é uma afirmação. Não eu e ninguém pode mudar. Então vamos, como está escrito, vou ler aqui este texto de Abraão. Vamos ver se de fato Abraão deu dízimo do fruto do seu trabalho ou algum denário. Algum dia para Deus? Será? A Bíblia não afirma que Abraão deu nada, nem um denário sequer, para Deus, para que pudesse ser abençoado. Porque as pessoas pregam por aí a fé de Abraão baseado nesta história, a qual eu vou ler agora, para incentivar as pessoas a dar o dízimo, os 10% daquilo que ganha, do seu salário. Mas sequer aqui trata de salário. Nem sequer trata de frutos da terra, que era o dízimo lá em Malaquias. Isto nós vamos chegar um outro dia. Nunca você vai encontrar na Bíblia nada que diz dízimo, falando que dízimo é 10% do salário, do seu salário ou do salário daqueles da época das Escrituras. Nunca foi cobrado 10% em cima de seus salários, daquele povo, daquele tempo, muito menos agora. Vamos entender? Quero dizer para vocês que o prazo que eu fiquei na igreja, que graças a Deus foi pouco, porque fiquei pouco tempo enganado, porque a graça do Senhor limpou os meus olhos e está até hoje limpando. Por que está até hoje limpando? Porque nós vamos nos convertendo a Deus, creio eu, ao meu modo de ver, passo a passo. Na questão do dízimo, eu estou liberto. As escamas caíram, porque eu sempre dei o dízimo. E fui ler isso aqui, para ter base, firmar na base do dízimo. Só que não tem jeito não. Eu vi
que o dízimo não é bíblico. Nem para mim e nem para você. Nem mesmo de alimentos, como antes era. De dinheiro, nunca foi. Analisa bem a sua Bíblia. Eu quero dizer para você que eu estou começando a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, analisar a Bíblia neste ano de 2020, porque antes eu nunca li nem sequer um livro do pouquinho que eu estudei. Nunca gostei de ler. Eu nunca li nem sequer um gibi na minha vida. Nunca gostei de ler. Para mim sempre foi um sacrifício ler. Mas hoje está sendo prazeroso a ler este livro. Melhor do que qualquer gibi. E, infelizmente, tem muita gente, líderes, colocando isso aqui na posição de um gibi. Eles brincam muito e faz muita graça. Mas vamos ver que graça tem este livro. É a graça do qual Cristo disse: a minha graça te basta. E eu vou dizer para você, eu abracei esta afirmação de Cristo. Cristo disse que a graça dele bastava aquele povo. E esta graça nos alcançou, me alcançou. A graça da cruz. A graça que libertou, que livrou o povo de Israel. A mensagem da cruz me alcançou. A novidade de vida está me alcançando. E você também precisa alcançar esta novidade. Você precisa, como cristão, viver em novidade de vida. Porque se antes você não era cristão e hoje você diz, eu sou cristão, você deve estar em novidade de vida. Por quê? Porque aquilo que você praticava antes, você precisa deixar e praticar o que nos informa o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é graça. Vamos ver. Então vamos ler. Já enrolei muito. Abraão, capítulo 14, versículo 17. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Será? Vamos entender o que diz o texto. Agora, versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê minhas pessoas, ou seja, me dá as pessoas, e pode ficar com os bens. Versículo 21. Confira na sua casa, na sua Bíblia. Não creia apenas no que estou dizendo. Confira. Nunca creia no que as pessoas dizem, em lugar nenhum, nem nas igrejas e nem nas internets, sem antes conferir. É um pedido meu. Faça isto e seja feliz. E tenha, de fato, um encontro com Cristo. Aliás, é Ele que vai te encontrar. A mensagem vai te encontrar. A mensagem vai te libertar. Eu sempre dei o dízimo. Sempre dava. Um pouco que eu passei pela igreja. Neste ano, eu voltei para a igreja dando o dízimo. E dando satisfeito. Achando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas vamos entender aqui que Deus não precisa de dinheiro. E muito menos eu posso basear o dízimo, os 10%, nesta história de Abraão. Aqui não se trata de nenhum dinheiro, nem sequer de grãos ou sementes, nem sequer do fruto da terra. Vamos ver? Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma:
de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, de mãos levantadas, hein? Então, o Criador dos céus e da terra, juro, Abraão até jurou aqui, que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci Abraão. Este é o versículo 23. Então veja só, nós temos que ler toda a história, mas vai demorar muito, então leia na sua casa, se possível, leia todo o livro de Gênesis. Isso é muito importante, para que você chegue no assunto e saiba, chega no texto e saiba o que disse atrás, mais atrás. Então vamos lá. Aqui as pessoas dizem que Abraão enriqueceu. É o que se prega por aí, porque deu o dízimo de tudo. Será mesmo? Se você ler, nós estamos aqui. Mas se você ler a história para trás, pega a sua Bíblia, aqui fica difícil. É precário, eu estou apenas com o celular. E resolvi gravar este vídeo. Na sua casa, pega a Bíblia e leia toda a história. Abraão não ficou rico ou não foi abençoado porque deu este tal dízimo aqui, que, ao meu ver, não é dízimo. Vamos entender isto ao decorrer da leitura. Bom, Abraão, antes de chegar nesta parte, já afirma a palavra de Deus que Abraão era muito rico em ouro, em pratas, em bois e tudo do que se tinha naquele tempo de animais. É só ler para você entender. Abraão já era riquíssimo, afirma a Bíblia, antes deste fato acontecer, antes deste encontro com Melquisedeque, antes de Abraão vencer estes exércitos. Muito bem. Para nós entender este texto, nós temos que saber que Abraão, antes disso, Abraão era tio de Ló. Ló era seu sobrinho. E Ló, boa parte, viveu com Abraão, seu sobrinho. E também era um homem muito abençoado por Deus em questão financeira. E Abraão amava muito o seu sobrinho Ló. E Ló, como estava numa região onde os reis abafaram, uniram os reis e tomaram os bens do povo de Sodoma, do rei de Sodoma. Sodoma foi saqueado. Então, como Ló, sobrinho de Abraão, também estava morando no território de Sodoma, então também foi levado com estes reis que saquearam Sodoma, levou também o seu sobrinho Ló e muitas pessoas. E todo o seu bem, os seus bens, os bens de Ló, assim como os bens também de Sodoma. E quando ele foi levado ao cativeiro como prisioneiro por estes reis que estavam unidos para destruir, para derrotar Sodoma, então levou Ló. Mas estando Ló como prisioneiro, uma pessoa que conhecia Ló e também conhecia Abraão, escapou da prisão e foi correndo pelas montanhas, certamente pelos vales também. A questão é, ele escapou e foi em direção da casa de Ló, porque esta pessoa sabia, de Ló não, de Abraão, porque esta pessoa sabia onde Abraão residia, morava. Então, ele chegou lá e disse, Abraão, seu sobrinho Ló está como prisioneiro. Foi saqueado eles, toda a sua família e todos os seus bens. E Abraão, amando o seu sobrinho, se doeu com aquilo. E contratou 318 soldados para guerrear contra este povo que derrotou Sodoma, levou
o seu povo, os seus bens, para eles, né? Porque eles saquearam, levou também Ló, e Abraão contratou, chamou os seus 318 soldados treinados em sua casa. Estou dizendo soldados porque eram pessoas que iam para a guerra, treinados para a guerra, é o que dá a entender a palavra. Veja que Abraão já era bastante rico e tinha um grande poder. Era quando ele quis reunir esses homens, 318 homens treinados, ele reuniu. E na Bíblia que não mostra nenhuma dificuldade para isto, porque Abraão era um homem poderoso em questão financeira e um homem temente a Deus. Ele tinha essa facilidade. E com esses 318 homens, Abraão foi ao encontro, partiu para a guerra, encontro com estes reis que prisionava o seu sobrinho Ló. Bom, claro, Abraão, obediente a Deus, temente a Deus, servo de Deus, foi com fé e venceu todos eles e trouxe Ló de volta. E voltando a Abraão da guerra, é claro que Abraão, ele deixou a sua casa, ele não levou riquezas para a guerra, até porque não havia como ele levar toda a sua riqueza para a guerra, porque ele era rico em gado, ele era rico em ouro, ele era rico em prata. Enfim, Abraão era um homem riquíssimo. É só ler para nós entendermos. Isto antes do seu encontro com Melquisedeque. Portanto, não foi ao dar o dízimo, como diz aqui, que eu não vejo isso como dízimo, vamos entender isso daqui a pouco. Por que eu não vejo isso? Agora nós vamos chegar lá. Então, ao voltar da guerra, Abraão foi para a guerra com o quê? Certamente, imagino eu, com uma proteção de couraça, com espada, flechas, né? Arco e flechas, e alguma matula, né? Comida, alguma farofa, vamos dizer assim, não sei o que ele estava levando, certamente teve que levar, e água. Ele levou a sua riqueza. Como é que alguém, Abraão, um homem rico, rico mesmo, muito rico, ia ir para a guerra, ia levar toda a sua riqueza, assim como tantos bois que ele tinha bois, tinha tudo, vai lendo para você ver, ele era rico em boi, a Bíblia afirma isto, antes de acontecer isto, esta passagem. Rico em boi, rico em prata, rico em ouro. Agora, como é que alguém vai para a guerra levando a sua riqueza? Ele leva armamentos de guerra, é isto que ele leva. Porque se ele for tocando toda a sua boiada, era impossível para ir para uma guerra. Não teria como. Isso não tem como acontecer. Ele não foi para a guerra levando todo o seu ouro e toda a sua prata. Obviamente que não, né? Obviamente que a sua riqueza ficou em sua residência. Claro. Mas ao voltar da guerra, ele ganhou, venceu a guerra e trouxe, resgatou o seu sobrinho e também os seus pertences. E pegou os pertences do povo de Sodoma, dos quais foram saqueados, e ele e os seus homens, 318 homens, trouxe de volta aquilo que pertencia a Sodoma, ao rei de Sodoma. Abraão era um homem de Deus. Ele não foi ali atrás dos despojos de guerra. Ele foi atrás, é claríssimo isso na Bíblia, ele foi atrás do seu sobrinho, porque ele o amava muito. Bom, e os despojos de guerra? Abraão fez o que com ele ao voltar da guerra? É claro que Abraão não deu dízimo de nenhum denário do seu suor. Ele não deu um dízimo de nenhum boi, de nem ouro, nem prata dele, porque os seus pertences ficam em casa. Ele está vindo da guerra. Vamos entender isto. Vamos ter que ler novamente. A Bíblia é assim. Nós temos que ler com muita cautela. Então vamos lá. Voltando a Abraão da vitória sobre, veja que ele foi vitorioso.
Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. O rei de Sodoma foi ao seu encontro por quê? Porque o que Abraão resgatou pertencia a ele, porque foi dele, foi ele que foi saqueado. Foi o seu governo, o seu reino, as suas terras que foram saqueadas. Vamos lá. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Está mais uma vez provando que Abraão venceu a guerra e que estava vindo da guerra, que ele não tinha nada em seu poder, daquilo que era dele, porque a sua riqueza ficou lá na casa dele, que era longe. Você vai ver que é longe, é só você estudar a palavra. Ele não levou riqueza, ele ia trazendo aquilo que pertencia ao rei de Sodoma. E Abraão, como um homem de Deus, um servo de Deus, ele não estava com o olho gordo no que pertencia ao rei de Sodoma, não. Ele estava trazendo para devolver ao rei de Sodoma. Vamos ver. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Agora, esta frase, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, não encaixa em nada da história que nos conta este texto. Por quê? Porque Abraão estava vindo da guerra. Ele não deu dízimo de nada que pertencia a ele. Nós vamos entender aqui o que se trata do que ele vai dar aqui. O próprio Abraão vai dizer que não está dando dízimo. Vamos entender? Que você estude antes de criticar, abra a tua Bíblia e verifica, analisa, pede Deus pela graça de Deus, aquela graça que Cristo disse: a minha graça te basta. A graça de Cristo veio ao meu encontro e tem me bastado e vai bastar para você também. Você pode ser o homem mais simples que for. Eu não sabia explicar nenhum versículo ainda neste ano de 2020, ainda neste ano. Mas hoje, graças a Deus, as escamas dos meus olhos foram limpas. Aliás, elas caíram e os meus olhos estão mais limpos. Leio a palavra de Deus, leio a Escritura com os olhos espiritual. Será mesmo? Continua neste vídeo, não corte para você entender. Vamos lá. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Veja que quando Abraão chegou, foi o rei de Sodoma que começou o assunto, tentando ele fazer um acordo com Abraão. Porque Abraão vinha da guerra, trouxe os seus bens que foram tomados pelos 5 reis, pelos reis que saquearam, e Abraão os venceram e tomaram de volta todos os seus bens e todas as pessoas que foram levadas de Sodoma como escravo por estes reis. Mas Abraão os resgatou e trouxe de volta. A negociação aqui que o rei de Sodoma tenta fazer com Abraão, veja que é ele que inicia o assunto em negociação, é o rei de Sodoma. Este rei propôs a Abraão, até então Abrão, uma negociação. Olha, as minhas pessoas foram levadas,
tomadas, levadas como escravo, foram levados os nossos bens, os bens do meu reino foram levados por estes reis, Abraão. Então me devolva pelo menos as pessoas que você resgatou. E pode você, Abraão, ficar com os bens. Porque antes era lícito ficar com os bens, com os espojos de guerra. Era lícito. Se Deus não dissesse assim, não toque, não tome para si os bens, as pessoas podiam pegar. E não era roubo, não. Mas Abraão, um homem muito de Deus, um homem que não tinha olho gordo, um homem que já era muito rico, ele não estava interessado em nenhum dos seus bens, dos bens de Sodoma. Vamos entender isto. Vou ler novamente. Versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Veja que quem iniciou o assunto foi o rei de Sodoma. Achando que Abraão queria ficar com alguma coisa dos espojos de guerra. Será mesmo que Abraão está dando alguma coisa aqui, como dízimo? O texto diz que não. Vou repetir, versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abrão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. A iniciativa foi do rei de Sodoma, porque era dele o que Abraão trazia e resgatou. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma. Veja o que Abraão respondeu. De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurou, Abraão até jurou, que não aceitarei nada que lhe pertence, vírgula, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Veja que Abraão não está dando nada de dízimo aqui. A negociata aqui nem sequer é com Melquisedeque. É com o rei de Sodoma. O que Abraão está aqui não é dando, está recusando o que o rei de Sodoma está querendo dar a ele, por recompensa dele ter ido à guerra sozinho, ele e os seus homens treinados, convocados por ele, ter resgatado e trazido de volta. Então o rei de Sodoma achou por bem, resolveu a fazer esta proposta para Abraão. Até então, Abraão, fique com os bens e dê-me as pessoas, ou seja, fique com os despojos de guerra e me devolva as pessoas que foram tomadas de mim. Certo? É isto que está escrito aqui. Então, Abraão não está dando nada que é dele. Portanto, Abraão está devolvendo o que já é do rei de Sodoma. Então, não posso levar em consideração que Abraão aqui deu dízimo. Ele está sendo honesto, ele está sendo um homem de fato, um homem de Deus. Eu não posso tomar esta leitura aqui em base para ensinar, dar 10% do que eu ganho, ou do que as pessoas ganham por aí, porque isso não tem nada a ver com dinheiro, isso não tem nada a ver com aquilo que a terra de Abraão produzia. Isto não tem nada a ver com o ouro e com a prata de Abraão. Isto não tem nada a ver com o gado de Abraão. Abraão não estava com nada da sua riqueza aqui. E Abraão ainda estava de volta para a sua casa. Ainda não tinha chegado à sua casa. Como é que ele pode ter pagado o dízimo a Melquisedeque? Isto é que as pessoas não entendem o texto, não entendem a história, não levam em consideração o que diz o texto. A não ser que Abraão era mais evoluído do que eu nos dias de hoje. Em 2020, no Natal de 2020, hoje, Natal de 2020, claro, eu sou muito fraco em tecnologia, nem sequer a internet eu sei mexer, apenas estou gravando este vídeo. É o primeiro do vídeo. E quero sim colocar na internet com a ajuda de alguém para poder alcançar você, que está sendo enganado, principalmente baseado neste texto.
cobrando de você 10% do que você ganha, assim como cobraram de mim também. Mas aqui Abraão não está dando nada, é desafio. Meu primeiro vídeo, eu desafio aqui qualquer pastor ou qualquer liderança de que Abraão deu dízimo daquilo que era do seu suor. Mostre para mim. Eu estou agora começando a entender a Bíblia. Eu ainda não acho que ainda não li nem 3% ainda do Velho Testamento. Ainda não tenho conhecimento. Mas quando a graça de Deus nos abre os olhos, não precisa você estudar, saber toda a Bíblia. É claro, é bom que saiba. O certo é saber ler tudo, mas como eu tenho uma grande dificuldade para ler e o meu tempo é pouco também, eu tenho que descansar, o meu trabalho é árduo, meu trabalho é cansativo, eu sou pedreiro, então não é fácil eu pegar a Bíblia toda e ler, mas a graça me fortalece principalmente no entendimento, porque há muitas pessoas por aí que dizem, eu sou doutorado, eu sou isso, sou professor, eu faço curso, eu dou curso de teologia, mas quando se encontra com este texto, assim como já me encontrei com 3 pastores e nenhum deles conseguiu explicar isso aqui, e nem vai explicar, porque aqui Abraão não dá dízimo de nada, a não ser que Abraão, naquela geração dele, estava mais evoluído do que eu. Porque eu hoje, nos dias de hoje, não sei fazer uma transferência via celular, não sei usar esta tecnologia. A não ser que Abraão, naquele tempo, longe de casa, sem nenhum dinheiro na mão, ele tinha um celular e usou esta tecnologia para dar o dízimo para este povo, para Melquisedeque, por exemplo. Só se for por via celular, porque ele não estava com a sua riqueza na mão, ele não estava em sua casa, ele estava voltando de uma guerra. Impossível é ele ter dado o dízimo do seu suor ou dos seus pertences, ou mesmo do fruto da terra, da sua terra, porque ele era rico e tinha uma vasta terra em seu poder. Ele não entregou nada daquilo que ele conseguiu colher da sua terra, pelo menos na Bíblia, não aparece. Portanto, eu não posso pegar este texto como base para cobrar dízimo de ninguém, dizendo que Abraão ficou rico porque deu dízimo. Abraão aqui nem sequer deu dízimo, ele está recusando, ele não está dando, ele está recusando a oferta do rei de Sodoma por agradecimento dele ter ido e tomado os seus bens, trazido de volta os seus bens, os despojos de guerra de Sodoma. Abraão poderia muito bem ter ficado com isto para ele. Se ele venceu os reis lá, que estavam em seu poder unidos, não poderia vencer aqui o rei de Sodoma? Falar, não, isso aqui é tudo meu, isso aqui não pertence a vocês mais, eu tenho direito, eu que resgatei, agora é meu. Não, Abraão, na sua humildade e também sabendo que já era muito rico, um homem de Deus, simplesmente pegou e devolveu a Melquisedeque. E Melquisedeque, certamente, pela sua consciência, claro, pela sua consciência, não tenho dúvida disso, pensou assim, eu estou dizendo, tá? Não está escrito aqui não. Bom, esse homem foi sozinho e venceu todo aquele povo e trouxe para mim de volta os meus bens, os meus pertences, o meu povo que foram de mim tomados. Então me dê, Abraão, o povo, os homens, as mulheres que de mim foram tirados e fique com os despojos de guerra, fique com os bens. Mas Abraão não. Abraão disse, não, não quero nada que lhe pertence. Isto é, Abraão recusou tudo. Agora, se Abraão mesmo está dizendo aqui, ele próprio, o texto está dizendo aqui, Abraão, o próprio Abraão, não é ninguém que está explicando não, aqui é o próprio Abraão disse, não quero nada que lhe pertence. E o próprio Abraão está dizendo que aquilo não pertence a ele. Como é que alguém pode dar o dízimo daquilo que não é dele? Você já pegou o dinheiro do seu patrão e foi lá para a igreja e deu o dízimo e na sua consciência você pagou o dízimo? Claro que não, isso seria um roubo. Ninguém pode dar o dízimo daquilo que não pertence a ele. Eu não posso pegar 10% na conta de alguém aí e levar lá para a igreja e dizer assim, eis aqui o meu dízimo. Não, porque não é meu. Aqui também não era de Abraão. Como é que Abraão deu o dízimo daquilo que não era dele? A não ser que ele usou o celular e fez a transferência para Melquisedeque, né? Que eles dizem aqui que deu para Melquisedeque. A não ser isso. Usou a tecnologia naquele tempo, a qual hoje eu não sei usar. Claro, estou atrasado na tecnologia, sou fraco em tecnologia,
Mas está a Bíblia, meu irmão. Não mistura com tecnologia. Abraão não fez isso, Abraão não tinha condições de fazer isso, e Abraão não deu nada dos seus bens a Melquisedeque e não deu nada ao rei de Sodoma. Aqui, o tratado aqui dos bens é entre o rei de Sodoma e Abraão, porque resgatou os seus bens. Mas Abraão recusou, Abraão não está dando nada, ele está apenas entregando aquilo que foi tomado do povo de Sodoma, ao rei de Sodoma, ao responsável de Sodoma. Abraão está apenas devolvendo para ele. Abraão nunca disse que aquilo que ele estava entregando era de Abraão. Abraão disse, nada disso me pertence. Abraão está dizendo que nada do que ele está entregando pertence a ele. Como é que ele está dando o dízimo daquilo que não pertence a ele? Ele mesmo está afirmando isso aqui. Isso é um engano. Não caia nas lábios destes lobos vorazes, como tem alguns na internet dizendo isto por aí. Oh, glória! Ainda bem que a graça do Senhor está levantando pessoas para ir de encontro com a mentira, para desmascará-los. Oh, glória a Deus por isso. Ninguém pode dizer, ninguém, nenhum líder, nenhum do mundo, eu desafio qualquer um, pelo meu pouco entendimento da Bíblia, nesta questão de Abraão, eu desafio qualquer um a dizer, abra aí o seu canal, eu pretendo abrir o meu canal e jogar isso aqui no YouTube também, abra o seu canal e pregue contra isso, então. Pode pregar, mas a base é da Bíblia. Eu não posso mudar as Escrituras, eu não posso mudar o que Abraão disse. Abraão disse que nada daquilo pertencia a ele. Por isso, isto não pode ser como dízimo, já que não era dele, como é que ele vai dar dízimo daquilo que não era dele? E outra coisa, ele não está dando aqui, ele está entregando para o seu próprio dono, o dono dos pertences de guerra, o dono dos despojos de guerra, o dono das pessoas, aquelas pessoas estavam em seu poder, o poder do rei de Sodoma. Então, não era de Abraão. E Abraão estava devolvendo a eles porque essas pessoas pertenciam ao reinado de Sodoma, ao rei de Sodoma. Abraão disse que não era dele, que nada pertencia a ele, ainda de mãos levantadas. Vamos ler novamente. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas, ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que lhe pertence. Veja que o que Abraão estava devolvendo para ele, entregando para ele, Abraão está dizendo aqui que não pertencia a ele, ao próprio Abraão, pertencia ao rei de Sodoma. Nem mesmo um cordão ou uma correia da sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci Abraão. Oh, glória a Deus. Está vendo aí? As pessoas dizem que Abraão ficou rico porque deu dízimo. Já que Abraão está dizendo aqui, não quero nada disso, nada dos despojos de guerra, nada que lhe pertence, para que você um dia não venha dizer que eu enriqueci Abraão, porque Abraão está afirmando aqui que ele já era rico. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Ninguém mais pode te enganar. Se você levar isto em consideração, ninguém mais vai te enganar. E nós vamos chegar também em Malaquias 3:10. Aliás, nós podemos ler todo o livro, ele é pequeno. Se você tiver tempo, isto é a verdade. Não sou